Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo, da cidade de Araçatuba, para toda a grande região de Araçatuba, e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br para todo o planeta aí, né? Então nós estamos hoje na residência do nosso amigo, do nosso convidado de hoje, o Carlos Alberto de Souza, o Carlão, como é muito conhecido lá na instituição Nosso Lar, né? O Carlão é Carlão daqui, Carlão de lá, Carlão de acolá, né? E o Carlão para todo lado, e nos estudos mediúnicos, né? Estudos do COEM, também nas palestras públicas, também voluntário da instituição Nosso Lar. E profissionalmente o Carlão, ele é da Secretaria da Fazenda, né? Estadual, né? É da Receita Estadual, e está sempre colaborando conosco, estuda muito, estuda bastante a doutrina espírita, e nós pedimos um tema para o Carlão, e ele nos indicou um aqui muito interessante. Mas nós vamos primeiramente ouvir os cumprimentos de Carlos Alberto de Souza. Boa tarde a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui participando desse programa do Nelson, aqui nesse Agora Rádio também com internautas, né? E estamos aqui à disposição, dentro daquilo que a gente pode colaborar, dentro das nossas possibilidades de estudo, propor aí um tema para a gente conversar nesse período que estaremos juntos aqui com vocês. Muito bom. E nós estamos contando com o nosso cinegrafista. Hoje temos um cinegrafista. Nem sempre é possível, né, João? O cinegrafista que eu falo é da brincadeira, logicamente é o amigo da gente, né? O João Saraiva, né? O João Saraiva, que está sempre conosco em todos os acontecimentos do celular. Tá vendo? Esqueci de desligar o celular. Em todos os acontecimentos aí, que possível ele está conosco para nos auxiliar aí, inclusive, né, nas gravações, né? O João, muito obrigado, tá, João? O Carlão, né, Carlos Alberto de Souza, escolheu um tema muito importante, um tema muito interessante que acontece muito, né, com médiums, não médiums, mas eu acho que acontece, particularmente, acho que acontece mais com médiums. Mediunidade e obsessão. É isso, Carlão? É isso mesmo, o Nelson, ouvintes e internautas. Nós estamos aqui propondo um tema para conversar, um debate para a gente poder fazer, refletir sobre isso, que é exatamente essa questão da mediunidade com a obsessão, se tem relação uma coisa com a outra, se uma coisa está ligada à outra, se são a mesma coisa, se os fenômenos são parecidos, se pertencem ou não à mesma classe de fenômenos, e a influência que um vai ter sobre o outro fenômeno. A gente está aqui, nós temos um estudo em alguns capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e que ele aprofunda muito nesse tema sobre o processo obsessivo, e aí relaciona com os processos de obsessivos para entender se realmente tem a ver uma coisa com a outra ou não. Então essa é a nossa proposta aqui. Então nós vamos, assim, inicialmente, para começar o nosso bate-papo aqui, primeiro fazer aquela definição clássica, né? O que é uma coisa, o que é outra coisa, assim como o Kardec nos coloca. Então vamos definir mediunidade. Ora, mediunidade, todos sabemos, a capacidade, a faculdade que algumas pessoas têm, chamadas médiums, né, de entrarem em contato com o plano espiritual. Então, espíritos encarnados entrando em contato com espíritos desencarnados. E de que forma que vai ser essa expressão? Depende da aptidão mediúnica desse médium, desse sensitivo. Então, o médium, aquela pessoa que tem essa faculdade, saindo do corpo, ele percebe a realidade do mundo espiritual e a transmite. De que maneira? Dependendo da sua aptidão, pela psicofonia, né, pela psicografia, pela vidência e assim, de acordo com a sua aptidão. Então, vemos mediunidade, contato, mundo material com mundo espiritual. Do outro lado, para a gente também iniciar uma definição clássica de obsessão. O que é um processo obsessivo? A obsessão também podemos definir facilmente como a influência perniciosa, contínua, que um espírito exerce sobre outro espírito. Na definição clássica, mais comumente colocada, nós também vamos ter a ideia
de um espírito desencarnado, né, obsidiando, ou perturbando, ou influenciando negativamente um espírito encarnado. Então nós vamos ver que também no processo obsessivo existe aí uma relação mundo material, mundo espiritual, habitantes do mundo físico, quer dizer, espíritos encarnados com habitantes do outro mundo, do mundo que está do outro lado da vida, o chamado mundo espiritual. Então nós vamos perceber que na realidade os processos são muito semelhantes. O mecanismo é muito próximo um do outro. Então nós vamos, para tratar de obsessão, vamos tentar um pouco classificar a obsessão de acordo com o conhecimento que Kardec nos possibilita, né? E ele nos fala, então, ele classifica o processo obsessivo em 3 fases, 3 etapas, digamos assim. A primeira, ele chama de obsessão simples. Então é aquela primeira fase onde estão relacionados os espíritos que não têm efetivamente, necessariamente ligação um com os outros. Então o espírito obsessor, chamado obsessor, ele não tem necessariamente um vínculo com o obsidiado, mas é um espírito leviano, brincalhão, que está aproveitando uma circunstância e que nós damos sempre essa circunstância, tendo em vista a nossa fragilidade, a nossa invigilância, estamos sempre dando asas ou dando vazão a sermos influenciados negativamente por espíritos que estão por aí, né? Então, assim como nós vemos no mundo material pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas más, né? Também no mundo espiritual temos essa classificação, espíritos que são bons, outros não. Então, quando nós, no mundo material, fazemos algo que é bom, algo positivo, algo que eleva o ser humano, nós teremos certamente, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, companhias que estarão aptas, que estarão ligadas a esse tipo de atividade. Ou seja, faço coisas boas, eu vou ter espíritos bons a me influenciarem, a me estimularem, a me ajudarem na minha tarefa, no meu processo. Ao contrário, se as minhas intenções não são boas, se eu tenho objetivos menos nobres, certamente no mundo material, aqueles que se aproximarão de mim são pessoas más, que se ligam aos mesmos objetivos que eu, e também do outro lado, no mundo espiritual, se aproximarão de mim espíritos que também têm interesses inferiores e que também vão me empurrar, vão me estimular a praticar atos equivocados. Isso é uma coisa natural, sintonia, lei da vida. É a sintonia mais pura, mais natural. Os meus objetivos sempre terá alguém que se ligará a eles, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E quando essa ligação é fortuita, uma ligação eventual, Kardec chama de obsessão simples. Cair a minha frequência vibratória, estou fazendo uma coisa ruim, momentaneamente vem uma entidade infeliz, aproveita do momento e me influencia. O que vai provocar sempre um agravamento daquele ato que eu iria praticar mesmo, mas apenas foi um empurrãozinho que fez com que eu praticasse de maneira mais intensa. Daqui a pouco eu volto para a minha normalidade, ou seja, eu me equilibro um pouco mais, desligo do espírito, passo a viver a minha vida normal. Então esse processo, Kardec chama de processo de obsessão simples, uma influência perniciosa, mas esporádica, não é uma coisa que se fixa muito. E um não tem vínculo com o outro necessariamente. A outra fase, Kardec chama de fascinação. Aí já envolve um pouco mais de imperfeição nossa e um pouco mais de vínculo com a entidade que está do outro lado. Então, mas só uma colocação, ou uma pergunta. A pessoa, no caso, não é só médium, né, que passa por esse problema, né? Tanto da obsessão simples como das outras, não é só médium. E médium todos nós somos também, né? Em maior ou menor grau, né, Carlão? Isso mesmo. Nesse conceito geral trazido por Kardec, que você bem colocou aí, todos somos mais ou menos médiuns, é isso aí. Então todos nós estamos sujeitos a essa influenciação, a esse processo obsessivo. Nós podemos dizer que a obsessão simples todos nós sofremos, médiuns ou não médiuns. É claro que o médium, pela própria faculdade que ele possui de entrar em contato com o espírito desencarnado, ele está mais suscetível. Então, ele está mais suscetível à influência tanto de encarnados quanto de desencarnados, né? Porque ele está mais exposto a essas influências. Aquele que não é médium ostensivo, como nós chamamos, né? Ele também vai estar sendo influenciado de maneira menos intensa, mas também está sujeito a essa influência. O médium vai estar mais.
Então, na segunda fase, a chamada fascinação, já tem esse vínculo maior. Então, aonde é que o espírito vai nos pegar? Na nossa vaidade, no nosso orgulho. Então, o que vai acontecer? Eu sou médium, estou aqui e tenho orgulho, eu gosto de ser conhecido pelo meu conhecimento, pela minha sabedoria. Vem um espírito aqui e se apresenta como Bezerra de Menezes. Eu falo, nossa, Bezerra de Menezes. Certamente é Bezerra de Menezes, porque eu sou um homem bom, né? Eu sou um estudioso, eu sou um sábio, então certamente Bezerra de Menezes veio me ajudar. Mas não é, na verdade é um espírito que é um leviano, um espírito enganador, né? É um mistificador, que veio só para mim, aproveitando da minha vaidade. Aí, veja bem, eu pluguei. Eu falei, opa, vem Bezerra. E não é. É um espírito inferior que está querendo me influenciar. Me passa uma mensagem equivocada, um nome bonito, um nome que eu me orgulho de receber, e eu transmito a mensagem como se fosse mesmo verdadeira. E aí, esse vínculo vai se estabelecendo, vai crescendo. Quer dizer, tocado pela minha vaidade. E aí, uma vez estabelecido o vínculo, é difícil sair. Eu vou cada vez mais na fascinação. A dificuldade maior é que o fascinado, ele não acredita que está sendo obsidiado. Para ele é verdade o que ele está dizendo mesmo, ele está com a razão mesmo, ele está recebendo mesmo um espírito bom porque ele se acha bom. Então é difícil você fazer essa desplugar dessa situação. Caso muito frequente que acontece com a fascinação, além dessa questão da vaidade por questões de conhecimento, né, de sabedoria ou de falsa sabedoria, é a fascinação afetiva. Essa fascinação afetiva, quantas vezes é fácil você identificar no adolescente. O adolescente, ele está saindo da vida, então ele começa a descobrir o mundo cheio de hormônio, né? E vê então uma menininha e se apaixona rapidamente. Aquela menininha parece que é perfeita, ela é aquilo que ele sempre sonhou para a vida dele, é ela que ele quer mesmo, e não tem ninguém, nunca mais vai se apaixonar como está apaixonado. Mais tarde ele vai perceber que aquilo lá foi passageiro, vai vir outra, vai terminar, e assim. Com o espírito adulto, como adulto, isso pode acontecer também. E aí é um processo de fascinação. Quantas separações não acontecem por conta disso? O rapaz está trabalhando, sério, vem uma mocinha, e imediatamente ele, por um momento de crise, imagina no casal, que isso é comum, é frequente, isso é natural que aconteça. No momento de crise, está fragilizado, vem uma mocinha, o espírito aproveita da situação e começa a incutir ideias. Nossa, ela sim é que é boa. Olha, sua mulher não, ela é muito chata. Olha só, essa como te trata bem. Olha essa. E você vai se deixando levar. Daqui a pouco você está envolvido por outra moça, né? Deixa a sua mulher, e aí quando você despertar, o seu lar já destruiu, aquela moça você vai ver que não era aquilo que você imaginava, porque o teu olhar está enceguecido. E aí você desperta numa situação difícil, destruiu um lar, não conseguiu construir outro, e então isso também é muito frequente. Quantas vezes não acontece? Por descuido nosso, sempre em vigilância nossa. Aí vamos dizer, não, é o espírito maldoso, né? O espírito do mal que veio e influenciou, desmanchou. Não, na verdade, é uma fraqueza nossa. Uma coisa é ponto pacífico. Qual é a causa da obsessão? As nossas imperfeições morais. A minha, não a do espírito. Claro que também ele, se ele fosse perfeito, não ia me influenciar. Mas eu que dei brecha. Quer dizer, eu que com a minha imperfeição, com a minha fraqueza moral, sintonizei-me com o espírito, que também queria me prejudicar, e acabou. A sintonia fez com que eu me equivocasse, praticasse coisas que normalmente eu não praticaria. Então, essa é a fascinação, um outro tipo colocado por Kardec. E o grau mais intenso, Kardec nos coloca como a subjugação. Então, na subjugação, e aí nós podemos dizer, né, respondendo a tua pergunta, aí é médium. Necessariamente tem que ser médium, porque é um grau muito intenso de influência mediúnica. Então há que ter mesmo a ligação perispírito com perispírito, né? De forma que o espírito domina totalmente o corpo físico, a vontade do obsidiado. E aí pode ser a subjugação moral, né? Então é só a vontade mesmo, aspectos morais mesmo, de comportamentais, ou física. E aí então a subjugação é total, né? O subjugado é totalmente como que roubou
escravizado ao espírito obsessor. E aí vai fazer todas as vontades, fazer um processo muito mais intenso, o último processo, como alguns, por exemplo, no capítulo aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, Kardec chama de possessão, né? Que é um caso, André Luiz chama de possessão, que é o caso mais intenso, quando realmente parece que o espírito desencarnado que é dono do corpo. Ele comanda todas as ações. Muito bem, aí feita essa classificação de processo obsessivo, e aí nós vamos então tentar chegar na mediunidade. Tá, mas só uma colocação em relação à possessão, no caso, né? Aí existem casos que às vezes se desligar, em processo de desobsessão, se desligar o espírito obsessor daquele espírito encarnado que está sendo obsediado, pode acontecer o desencarne até às vezes, né, Carlão? É verdade, porque a ligação é tão intensa que um espírito encarnado e desencarnado se alimenta do outro espírito, das energias do outro espírito. E esse processo de desligamento acaba fazendo com que a fonte de alimentação de um e de outro esgote. E esse, como está habituado a se nutrir das energias do espírito desencarnado, acaba vindo desencarnar. Isso acontece mesmo. Isso pode acontecer. Então, como que tem que fazer? Nós vamos ver como que pode dar esse processo de desobsessão, né? Como é que vai acontecer esse desplugue, né, de um espírito com o outro? Como é que isso pode ser? Uma coisa certa, é o tempo, né? Não vai ser imediato, não vai ser uma modificação abrupta, momentânea, repentina, que vai fazer com que esse processo obsessivo termine. Porque, veja bem, a gente pode aprofundar. Nós dissemos que na obsessão simples, normalmente não tem ligação entre um espírito e outro, né? São ligações ocasionais. O espírito está passando, viu a brecha e veio. Nos demais casos, a fascinação e, sobretudo, no processo de subjugação, normalmente são espíritos com os quais nós temos vínculos do passado. Então nós prejudicamos no passado, ele não conseguiu nos perdoar e nos encontra agora, aproveitando também brechas morais que nós permitimos, se coloca. Então, quer dizer, o processo, na verdade, não iniciou nessa vida. O início foi lá atrás, em tempos que se perderam, né? Momentos que se perderam no passado. Então, também, para desligar, não pode ser repentino. As coisas vão ser também paulatinas, devagar. De repente, este acerto, vamos dizer, acontece até em uma próxima encarnação, né? Muitas vezes isso acontece, né? Porque o que a gente vai observando que vai acontecer? Nesse caso, eu vou contar um caso para vocês então aqui, que é um caso muito interessante, e ele vai ao encontro do que você está dizendo aqui agora, da questão das reencarnações, quando é que isso vai se acertando. No capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso interessante, aliás, esse que eu vou contar para vocês é o do capítulo 10. Capítulo 10, ele chama Sonambulismo Torturado, o título do capítulo. Eles estão, só para a gente ilustrar o que trata o livro, que é muito interessante, André Luiz, juntamente com outro espírito, Hilário, também aprendiz, eles, com Aulus, que é o instrutor deles neste grupo, eles vão, se inscrevem, olha só que coisa interessante, eles se inscrevem num curso de ciências da mediunidade, no plano espiritual. Então eles vão lá como se fosse um Cohen super especializado. O Cohen é aquele curso de educação e desenvolvimento mediúnico que a gente tem nas casas espíritas aqui no mundo material. Do outro lado, um curso muito mais especializado. Por quê? Eles analisam os processos mediúnicos do lado de lá, do outro lado da vida. Então eles observam a entidade que está chegando, como está a entidade, eles conseguem analisar todo o quadro existencial, quer dizer, a origem dos fatos, dos acontecimentos, daquele ódio que se vincula, que fez o vínculo entre uma e outra, e conseguem verificar no plano físico as ligações que se estabelecem. Como é que isso se estabelece no plano físico, no plano do cérebro, do médium, é muito interessante. Então, dentro desse curso de mediunidade, do outro lado, André Luiz, eles chegam então acompanhando um grupo mediúnico aqui na Terra, eles chegam numa situação, estão lá na reunião mediúnica, o livro foi escrito em 1954. Então, são grupos antigos mediúnicos, e esse grupo fazia atendimentos também a pessoas que estavam enfermas. Então chegou lá
naquele momento, naquele curso, chegou tinham 4 pessoas para serem atendidas naquele grupo. 4 pessoas a serem atendidas. Então, André Luiz ainda observa e, de repente, uma delas se levanta e vem para receber o atendimento. E aí eles perguntam quem que é, né? Tinha uma senhora, né? Tinha uma jovem senhora e um rapaz distinto. Um rapaz distinto, bem vestido, bem tratado. E aí o esclarecedor fala para André Luiz, são marido e mulher. O homem é marido dela, ele é um vaidoso, mas marido dela, e ela que está enferma. Desde criança tem apresentado problemas com enfermidade. E vem aqui então agora para a Casa Espírita para procurar uma solução para o problema que a aflige. E aí ele conta, na realidade, o que acontece? Os dois, olha só, eles foram no século XIX, em meados do século XIX, foram marido e mulher, os dois. Na verdade, deixa eu rever, não é essa situação. Os dois, o obsessor, vamos para a história. O que acontece nesse momento ali? No plano espiritual, Clementino, que é o mentor do grupo, ele autoriza uma entidade desencarnada, de caráter inferior, a adentrar o grupo. Vejam só esse detalhe. Ele autoriza, ou seja, não entra quem quer, né? Não entra qualquer espírito. Entrou autorizado, para fins de estudo. Então, o espírito adentrou, autorizado pelos guardas, pela vigilância do local, entrou. Nesse momento, quando entrou, o rapaz cai em transe epilético. Transe epilético, uma convulsão epilética. Está no chão, caído, sem fazer mais nada. Aqui no mundo físico, né? Eles estão então ele cai em transe epilético e aí eles tiram ele de lado, ele vai para outro lugar. Muito bem, seguimos então com a participação de Carlos Alberto de Souza, né? Estava ficando meio escuro aqui, lembrando que nós estamos na residência do Carlão, né? Carlos Alberto de Souza, estamos aqui na residência do Carlão, um belo jardim, um belo cenário, inclusive se você ouvir aí o canto dos pássaros, né? Que beleza, tem vários pássaros aqui pelo jardim, né? E também algum veículo que passa lá na rua e tal, de repente capta, o cachorrinho dá uma latidinha e tal, é que nós estamos aqui na área externa, né? Da residência do Carlos Alberto de Souza, né? Parabéns aí pela varanda aqui, tá, Carlão? Uma casa muito bonita, por sinal, aconchegante, né? E nós estamos aqui, então, fizemos uma mudança aqui no cenário, né, devido à luminosidade, né? E o Carlão estava falando, inclusive, estava contando um caso, inclusive, do livro Nos Domínios da Mediunidade. É isso, Carlão? Isso mesmo. Então, dentro daquilo que você vinha perguntando sobre essa questão de como que se dá o processo de desfazimento da obsessão, e a gente estava colocando, então, que a origem, normalmente, é muito anterior. Quer dizer, a obsessão não inicia-se quando a gente está enxergando o obsidiado e o obsessor juntos. Na verdade, tem uma causa que muitas vezes remonta a existências passadas. E aí eu citava, então, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, em que ele faz um estudo da mediunidade do lado de lá. Então, do lado de lá, ele vai acompanhando um grupo mediúnico, ele, Hilário, o outro espírito, assessorado por um benfeitor de nome Aulus. Então, eles vão acompanhando um grupo mediúnico para dizer, né? E tem no capítulo 10 desse livro uma história interessante, é um caso o nome do capítulo é Sonambulismo Torturado. Então, cara, eles estão lá numa reunião mediúnica, né, do lado de lá, observando os que estão encarnados, tem os médiuns na mesa, e essa reunião mediúnica, o livro foi escrito em 1954, eu dizia, e então eles faziam atendimento a encarnados enfermos também. Então tinha 4 pessoas para serem atendidas, chegaram as 4, de repente, o que aconteceu? Dentre essas 4 eles observavam uma senhora de idade e o seu filho, juntos, os dois juntos ali, e o que aconteceu? Eles autorizaram entrar uma entidade que estava, segundo as palavras de André Luiz, parecia uma demente, parecia uma louca, mas autorizaram entrar na casa espírita justamente para poder fazer essa análise, esse estudo e iniciar um processo de desobsessão. Então, quando essa entidade entra, até as outras se assustam todas, imediatamente
o filho dessa mulher cai num processo de epilepsia, num processo um grave, de convulsivo, e começa a se debater, endireitar, e aí eles tiram ele dessa sala, vão para uma outra sala separada, e eles veem do lado espiritual aquele espírito desencarnado que está ali sufocando o rapaz, tentando apertar o rapaz, e aí eles vão contando a causa. Então, o que aconteceu? No meados do século XIX, aqueles dois, né, que hoje é mãe e filho, eles eram, por exemplo, o obsessor era irmão do que é hoje filho. Então eles viviam no século XIX numa mansão rica, e o irmão era médico, esse que está sendo obsidiado hoje. Ele era médico e ele era um médico que usava a medicina para fins escusos, inclusive, não tinha uma retidão moral já na época, e aí ele começa a se envolver com a mulher do irmão, né? Começa a se envolver com a mulher do irmão, começa a seduzi-la, e também, paralelamente a isso, ele começa a prejudicar os interesses econômicos e sociais do irmão, até desequilibrá-lo totalmente. Como ele era médico, conseguiu interná-lo num hospício. E nesse hospício, então, ele foi de tanto medicamento, foi enfraquecendo até chegar à morte. Morreu, aí imediatamente ele se casou com a irmã. E aí o irmão, desencarnando, olhando aquele quadro, vendo o irmão com a ex-mulher dele, enlouquece de fúria e de ódio. E aí começa a persegui-lo desde então. Começa o processo de perseguição e fica em cima dele. Desencarnam os dois, né? No tempo acabam desencarnando. No plano espiritual, aquela ligação se faz mais intensa ainda. Então, lá no plano espiritual, eles ainda já começam um processo a ter ataques convulsivos por conta da influência negativa do irmão, que está com tanto ódio dele. Mas o tempo vai se passando, o que acontece? No outro lado, eles são atendidos e vem a reencarnação. Então, olha, o processo aconteceu lá atrás, aí vem a solução como a reencarnação. Então, eles reencarnam. Primeiro vem a senhora, né, a mulher, né, que vem, e em seguida vem o médico, reencarna como filho dela. Então, no mesmo lar, o filho, e ela com o amor vai alimentando o amor, vai tentando reeducá-lo. E mais o espírito do outro irmão continua do outro lado com muito ódio e continua obsidiando a família, continua perturbando-os. Então a gente vê que esse processo começou lá no passado e ainda, diz André Luiz ali, dizem os benfeitores, está longe de ter uma conclusão, porque o espírito desencarnado continua com ódio. E como é que vão então se reequilibrar? E aí é uma coisa muito interessante, que a gente, né, as pessoas que trabalham com reunião mediúnica, que estão vinculadas a uma casa espírita, duas coisas interessantes ele coloca aí. Primeiro, por que é então que nesse momento eles vão procurar uma casa espírita? Aquela casa espírita, ele diz, certamente porque naquela casa espírita que procuraram, existiam pessoas que estavam ligadas ao casal, estavam ligadas a ele, tinham vínculos do passado com eles. E, portanto, tinham também, indiretamente, dever de ajudá-los. Então, você vai na casa espírita, eu vou ajudar aquele que está obsidiado, eu vou prestar auxílio. Mas, na verdade, nós também, de alguma forma, certamente, somos corresponsáveis pelo estado em que se encontra as pessoas que ali estão. E nós estamos numa possibilidade, né, uma oportunidade ímpar, né, de auxiliar através do trabalho, através do ensino que a doutrina espírita nos possibilita. E o outro fato interessante é aquilo que nós colocamos, da ligação familiar. Então, a família é muitas vezes o local onde vai acontecer esse reajuste. Então, por que às vezes não se dão bem pai e filho? Porque tem uma aversão gratuita, ou casam os dois e se amavam perdidamente, de repente, depois do casamento, começam a perceber uma certa aversão. Muitas vezes são espíritos que em outras vidas não tiveram bons relacionamentos, tiveram problemas no passado e reencarnam então juntos. Tudo é acertado no plano espiritual para que no lar, né, dentro do amor, do afeto, da convivência constante, eles possam devagar irem se reacertando. E aí na casa espírita, então o André Luiz pergunta, puxa vida, mas esse rapaz, e aí pergunta, ele será um médium, né? Será que ele tem mediunidade? Porque nós estamos vendo aqui, ele fala, olha, olhando do lado espiritual, nós estamos vendo um processo mediúnico.
tem o espírito obsessor que está quase que totalmente tomando conta do espírito que está encarnado. Teremos aí um processo ele terá mediunidade? Ele fala, ó, vejam bem isso aí. Era mesmo um caso de subjugação. Então ele fala, sim, ele é um médium, você está vendo exatamente um processo mediúnico. Agora, será que ele pode trabalhar já na mesa mediúnica? Não, ainda não, porque ele está em desequilíbrio. Nós estamos vendo aqui, eles colocam nessa situação, uma mediunidade de baixo teor. Ou seja, é um ser que tem a faculdade, mas que está ainda em desequilíbrio. Então ele está dando vazão ao processo obsessivo. Aquele ser que está o perseguindo, e ele está, através dessa ligação, dando vazão a um processo obsessivo. Após a recuperação, após se reequilibrar, aí sim, no futuro, ele poderá sim vir a desenvolver a mediunidade, desenvolver no sentido de poder utilizá-la para o serviço do bem, não hoje e não agora. E aí André Luiz pergunta, mas então o que eles estão fazendo aqui? O que pode essa casa ajudá-los? Ora, no dia a dia, ele ainda coloca, é doutrinação a doutrinação, noite a noite, né? Leitura a leitura, os três vão se reharmonizando, vão se reequilibrando, que vão ouvindo e vão recebendo as boas vibrações do ambiente. E assim os três vão se reajustando. E aí nós vamos chegar, Nelson, naquilo que você perguntava, como é que pode se encerrar um processo obsessivo? Então nós vamos ver que basicamente de três maneiras. Primeiro, com o esclarecimento do encarnado, o chamado obsidiado. Então, veja bem, eu sou um espírito que estou obsidiado, né? Então tem um espírito desencarnado que me perturba. Se eu começar a mudar a minha frequência, ou seja, mudar a minha postura, o meu comportamento moral, as minhas atividades, então eu vou, no nosso caso, ótimo, frequentar a casa espírita, ouvir a palestra, tomar o passe, procurar aplicar aquilo que está sendo dito no meu dia a dia, na minha reforma íntima, ler bons livros, né? Então, procurando trabalhar a minha parte inferior, como dissemos, qual é a causa da obsessão? As nossas imperfeições morais. No momento que eu consigo me melhorar, ou seja, eu melhoro o meu padrão vibratório. Uma vez que melhoro o padrão vibratório, eu desplugo com a entidade desencarnada, porque ele está num padrão inferior, que ainda está com ódio. Se eu me elevar, eu tiro o plug. Como diz André Luiz, eu despejo o hóspede. Hóspede, é interessante a expressão que ele coloca. Por quê? É como se ele estivesse na nossa casa, tomando conta da nossa casa mental. Então ele toma conta da minha casa mental como se fosse um hóspede, mas é um hóspede indesejável. Como é que eu despejo ele? Me reeducando, né? Quer dizer, eu não vou expulsá-lo, não, eu vou me melhorar. Com a minha melhora, ele vai primeiro desplugar, perder o domínio sobre mim e vai percebendo pela minha conduta o quanto é bom fazer o bem. E também vai se renovando devagarzinho, vai se melhorando. Então essa é o padrão. Então primeiro, a primeira forma, o chamado obsidiado se melhorar, né? Se reeducar e se restabilizar. A outra maneira é pelo esclarecimento do desencarnado. Então, o que acontece numa reunião mediúnica de desobsessão, via de regra? Tem lá o médium, né, o doutrinador, aí aparece um espírito, né, manifesta-se um espírito. Esse espírito não é obsessor de nenhum deles. Está obsediando um outro, um terceiro longe, que não está ali na sessão. Mas ele vem falar, eu estou com ódio, eu não vou largar não, eu não quero perdoar, eu sou vítima, né? E de fato é vítima, ele foi vítima no passado. Então também o cuidado no tratar o obsessor. Ele também é vítima. Ele é um irmão nosso que precisa do carinho. No processo obsessivo não tem algoz e vítima no presente. Todos são vítimas. Então precisamos dar carinho e amor a todos eles. Ao desencarnar. Então na reunião mediúnica, o doutrinador vai conversar. Meu irmão, você precisa perdoar. Veja como o ódio faz mal a você mesmo. O médium vai doar as boas vibrações. Né? Vai envolvendo todo num ambiente bom. E esse espírito desencarnado, obsessor, pode, dali, tomar novas resoluções para a sua vida. Realmente eu preciso modificar. Vai levado para um lugar bom, a obsessão termina. Então o encarnado também se liberta dele, né? Existem casos também, né, Carlão, que o espírito obsessor, numa comunicação num centro espírita, num trabalho de desobsessão, às vezes é até mostrado para ele também que antes dele ser a vítima, que ele se lembra, ele foi o verdugo também anteriormente, né? E que isso é uma corrente que às vezes se alastra, né?
Pois é, então, na verdade, nós começamos numa vida passada quando ele era vítima. Mas como ninguém é vítima por acaso, né, ninguém sofre por acaso, a lei de Deus é perfeita, certamente é o que você bem colocou. Ele padeceu dificuldades e problemas porque também, em outra oportunidade, ele fez o mesmo. E aí acaba se criando um círculo vicioso, né? Eu te prejudico porque você me prejudicou. Aí você me prejudica porque eu te prejudiquei. E nós ficamos quando? Até um perdoar. Num momento, alguém tem que perdoar. Um dos dois tem que perdoar. Um dos dois tem que se melhorar. E aí nós vemos, então, o ideal, que é a terceira forma. Dissemos a primeira forma de terminar a obsessão. Primeira, dissemos, o encarnado se melhora, despluga. Segunda, o desencarnado entende que tem que deixar de obsidiar. É encaminhado. E a terceira ideal, os dois se melhoram, os dois são esclarecidos. Nesse caso que eu contei, era isso que ia acontecer. André Luiz, o instrutor de André Luiz fala, como é então que eles vão se melhorar? Ora, no dia a dia, os três vão ficar aqui. Quer queiram ou não, vai ficar os dois juntos, encarnados, e mais o desencarnado. Vão ouvir as doutrinações, vão ouvir as palestras, vão ler os livros juntos, né? E esse estado de... vão tomar passe juntos, estão vinculados. Isso tudo vai fazer com que os três se melhorem, se reequilibrem, se reajustem e o processo obsessivo termine. Então isso a longo tempo, né? Não é mágica, não tem... precisamos buscar essa melhoria, mas não tem mágica, não. Não tem estalo de dedo, as coisas vão acontecer devagarzinho. E aí a gente pode perguntar, mas tá bom, vamos insistir. O tema era obsessão e mediunidade. Onde é que está a mediunidade aí? Está em tudo, né? Está em tudo. O processo obsessivo, ele nada mais é do que o nome é isso do capítulo, mediunidade torturada. Ou seja, uma mediunidade que está desajustada, está desequilibrada. Então aquele obsessor, você, o Nelson, outros ouvintes, certamente, internautas, já participaram ou participam de reuniões mediúnicas ou de centros espíritas, tem uma frase que é clássica entre nós. Como é que a gente fala? Se ele não vem pelo amor, ele vem pela dor. E como é que a maioria de nós vai procurar a casa espírita ou o socorro da religião, o socorro de Deus? Quando estamos enfermos, quando estamos com dor, quando estamos em sofrimento. A casa espírita, quando estamos obsidiados. Quando estamos com uma perturbação, algum problema que não nos deixa ficar em paz. E aí nós vamos lá naquela casa espírita, lá que todo mundo falava mal, mas vamos lá. Vamos lá, e aí então nós vamos, através desse procedimento, buscar o reajuste. E esse tipo de obsessão, que nós dissemos a subjugação, é um médium que está ali. É um médium que vai se reequilibrar para, na sequência, mais adiante, no tempo, poder trabalhar com mediunidade. E o mecanismo da obsessão é exatamente o mesmo do processo mediúnico. É um espírito desencarnado, se afiniza com o encarnado e vai se comunicar. Na mediunidade, trabalhada com Jesus, conforme a doutrina espírita prega, tudo com equilíbrio. Cada um sentadinho na sua mesa, o médium se desdobra, capta, entra em sintonia com o espírito desencarnado, transmite os recados, as mensagens, ouve o que o doutrinador vai falar, e o outro recebe e ele vai ser encaminhado. Isso é mediunidade normal. No processo obsessivo, o que acontece? Um encarnado também vai entrar em sintonia com um desencarnado, só que ele tem culpa, ele tem mazelas morais intensas, ele prejudicou o outro e ele cai num processo obsessivo. Ele não tem controle, aspas, sobre a comunicação. Quem controla é a entidade desencarnada, é o obsessor, por conta de culpa, que nós dissemos, por conta de vínculos do passado, por conta das nossas mazelas, das nossas falhas morais. Então a ligação entre uma coisa e outra é muito próxima, né? O médium que trabalha na mediunidade muitas vezes começou na casa espírita por conta de uma obsessão. Você lembra um caso clássico, famoso, de um espírito que é assim? Dona Benedita Fernandes? Não foi assim? Era um caso de possessão, como diria André Luiz, subjugação grave, né? Grave, intensa. Ela era totalmente dominada por espíritos obsessores, né? Foi presa, vocês conhecem a história. E numa dessas vezes, presa, né, um carcereiro, alguém que cuidava da cela, deu um livro espírita para ela, ela começou a ler, e aí o que aconteceu? Começou a entender, começou a se modificar, e foi uma médium espetacular. Foi uma médium fantástica, né? Porque era uma pessoa boa, mas tinha vínculos
ruins do passado com espíritos enfermizos. E, vejam, tinha mediunidade. Né? Como tinha mediunidade, é o que nós colocamos no início. O médium, só o médium é obsidiado? Não, todos nós, mas o médium tem uma janela aberta. Né? Ele entra em contato naturalmente com o mundo espiritual. Se entra em contato com o mundo espiritual, né, ele pode facilmente também ser vítima daqueles inimigos dele do passado. Né? E aí pode entrar num processo de possessão. Então, é isso que a gente vê em relação a essa temática. Né? Nós temos a mediunidade dentro de um equilíbrio que a doutrina nos provoca, mas estamos permeados o tempo todo pela possibilidade de entrarmos num processo obsessivo. Desde a obsessão simples, né, que faz com que a gente caia aqui ou acolá, né, passando pela fascinação, né, e até, que pode trazer consequências sérias, até um caso de subjugação, que aí então nós perdemos totalmente o controle da nossa vida, dos nossos atos, da nossa vontade. E então, na mediunidade, a gente tem a oportunidade de usar essa faculdade, equilibrando-a, né? Essa faculdade de entrar em contato com espíritos desencarnados, equilibrando essa faculdade, equilibrando os nossos centros vitais, e poder, então, a partir daí, trabalhar no bem, ajudando o próximo, ajudando as criaturas, ajudando aqueles que estão em situação de desequilíbrio. Né? Muito bem, Carlão. Lá no centro, no Hospital Benedita Fernandes, né, e do qual tem o Centro Espírita também, do qual eu, o João, nosso amigo, que está nos ajudando hoje, fazemos parte. Ali a gente, principalmente o João, né, que ele chega lá um pouco mais cedo, lá no hospital, né, e inclusive participa dos trabalhos lá com os internos, né, do Hospital Benedita Fernandes, Hospital Psiquiátrico Espírita de Araçatuba, São Paulo. E ele até vinha conversando comigo, vindo para cá, falando sobre isso, né? Que tem alguns que chegam em estado violentíssimo, estado lamentável mesmo, que se soltar quebra tudo mesmo, né? E tem um cidadão lá, inclusive, logicamente não vamos citar nome, o João vinha falando que às vezes ele está tranquilo, né? Está sereno, tranquilo e tal. Dali a pouco ele já transforma, de repente tem que amarrar, tem que segurar, senão ele quebra tudo. Né? Isso tem vários lá, assim, que ficam lá na, como é que chama a parte que essas pessoas, na intercorrência do Hospital Benedita Fernandes. Tem aqueles já em estados mais leves, né, de perturbação, e tem aqueles também internados por motivos de vícios, né, de drogas. Mas existem esses casos lá no Hospital Benedita Fernandes, e que meus amigos, principalmente, eu não dá tempo de chegar mais cedo, mas aqueles nossos amigos que participam lá da palestrinha com os pacientes, que acompanham aqueles que ficam na intercorrência, inclusive, né, que às vezes tem que ficar contido, realmente, depois tem que tomar remédios, tem que ser sedado, porque o estado de violência torna-se muito grande. Então aí tá os casos, né, o Carlão, que você mencionou, inclusive, os casos de obsessão, né? É isso mesmo. Então, a gente poderia dizer assim, de maneira geral, claro, sem particularizar caso a caso, mas que são médios em potencial, né? Em potencial são médios, porque dado o estado de desequilíbrio, de desajuste que são, e dado o contato tão intenso com a espiritualidade, com o plano espiritual que seja inferior, são médios. Quer dizer, eles estão de uma maneira dura, né, difícil mesmo, treinando mediunidade. Claro, amanhã, quando conseguirem se reajustar, conseguirem se reequilibrar, né, e reajustando também a entidade desencarnada no processo obsessivo, poderão certamente trabalhar na mediunidade, porque treinaram isso, adestraram de maneira muito dura, de maneira difícil. Mas é isso, como aconteceu com a Dona Benedita, não é isso? Ela mesma também foi internada várias vezes, né? E passou por dificuldades internas, mas era um espírito, né, elevadíssimo, então conseguiu, nessa mesma vida, dar uma guinada, né, de forma a ser o espírito bom, a fazer a obra que ela construiu. O que não é o caso de nós outros, né? Nós somos normais. Então, o ideal para a gente, né? Tomar cuidado, né? Vamos imaginar aqui, para a gente... mas o exemplo pode ser forte, mas é mais ou menos isso. Imagina o que a gente fala para o nosso filho, para os nossos filhos, né? Cuidado, meu filho, cuidado, jovens, né? Cuidado com a droga. Não experimente. Porque depois que você experimentou, para você sair é muito difícil. Nós podemos dizer a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, com relação à obsessão. Cuidado onde você vai, cuidado com seus pensamentos, cuidado com os seus vícios, com os seus hábitos, com o descontrole que tem. Porque você plugando uma entidade inferior,
Eu não sei quando vai ser, quando é que a gente vai conseguir se libertar, porque nós não somos espíritos grandes. Nós somos mesmo do mundo, né? Nós não somos diferentes desses espíritos que estão nos obsidiando. Somos muito próximos, temos os mesmos gostos, né? Gostamos de muitas coisas que eles gostam. Então, temos que tomar cuidado. A vigilância que Jesus orientava, nos aconselhava, é fundamental. Porque, eu posso tudo. Paulo dizia uma coisa muito interessante, né? Eu posso tudo, né? Mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Será que eu vou conseguir ir nesse local e me manter equilibrado? E depois que desequilibrei-me, será que eu consigo facilmente voltar à minha normalidade? Então, não abusa. Estamos numa situação, graças a Deus, boa de relativo equilíbrio. E aí, as lições aqui também no livro Nos Domínios da Mediunidade não cansam de repetir. E aí é um apelo, um convite, quase que uma convocação, vamos dizer assim, a nós que estamos de alguma forma vinculados à doutrina espírita, a uma casa espírita, a um trabalho mediúnico. Firma nesse trabalho, porque esse trabalho que vai nos dar um relativo equilíbrio. Quer dizer, nós não estamos por acaso, não fomos por acaso chamados a essa tarefa, né? Eu vim aqui porque eu gostei. Não, eu vim aqui porque certamente existia uma programação do outro lado, existiam espíritos bons me conduziram aqui, porque se eu não estivesse aqui, eu estaria ali provavelmente internado junto com outros, né, no sanador. Então é a oportunidade de manter algum equilíbrio, alguma atividade, alguma tarefa, algum trabalho no bem, que na verdade não é bem para o outro, é bem primeiro para nós mesmos, para o nosso equilíbrio, que nós um dia, né, fraudamos, nós acabamos com o nosso equilíbrio. Agora, para equilibrar de novo, nós estamos aqui com essa oportunidade bendita de trabalhar com doutrina espírita. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Eu quero deixar os microfones do programa A Voz do Espiritismo, do site avozdoespiritismo.com.br, Carlão, para você fazer suas despedidas, colocar mais alguma coisa que não foi colocado e também fazer a prece de encerramento para nós. Eu quero agradecer mais essa oportunidade que nos foi dada aqui. Desculpar alguma coisa, estão aqui na minha casa, podem voltar à vontade, o ouvinte que quer me conhecer também, estamos aqui à disposição, e é muito bom ter essa oportunidade, é muito bom falar sobre espiritismo, é muito bom tratar desse tema que certamente nos toca demais, né? Todos nós que estamos vinculados diretamente ou indiretamente a uma atividade mediúnica, uma atividade numa casa espírita, né? Porque estamos sempre aqui ou ali, a gente isso que é importante, sempre um alerta que a gente procura fazer sempre parar para pensar um pouco na nossa vida. O que nós estamos fazendo, como é que nós estamos indo, qual rumo nós estamos dando para a nossa vida, será que nós estamos mesmo caminhando numa direção correta? Porque a gente vai repetir, somos espíritos que tivemos muitos equívocos no passado. Então, para a gente desviar de novo nessa vida é muito fácil. Então tem que parar de tempos em tempos para parar, meditar, olhar, observar, não perder a oportunidade que a casa espírita nos proporciona, cada uma delas, de quem for de outra religião. A religião é sempre uma fonte de bênção e é fonte de oportunidade para fazer o bem. Qualquer religião que nós estejamos vinculados, ela vai sempre nos ensinar a fazer o bem, a amar o próximo, a perdoar. Com isso, você vai estar sempre se distanciando dos processos obsessivos, sempre ajudando aqueles que nós prejudicamos em vidas passadas a entenderem que chega de errar, né? Chega de errar, é hora de perdoar, é hora de modificar a nossa vida, é hora de procurar nos melhorarmos enquanto seres humanos fadados todos que fomos criados à perfeição pelo nosso Pai maior que é Deus. Muito bem, agora o Carlão vai lá para o Centro Espírita Luz e Fraternidade dar aula no COEM sobre este assunto. Ele falou, Nelson, eu tenho preparado aqui que eu vou falar lá no COEM, já fiz uma palestra ontem numa casa espírita de Araçatuba sobre esse assunto. Eu falei, Carlão, então tá afinado, vamos fazer esse tema então bacana, né? Muito bom, eu quero agradecer a todos, né? Agradecer ao nosso amigo João Saraiva, né? Que está aqui acompanhando a gente e auxiliando inclusive tecnicamente. E vou deixar agora os microfones então, Carlão, para você fazer a prece de encerramento para a gente. Senhor Jesus, Mestre bondoso, somos gratos mais uma vez por tantas oportunidades que nos ofereces, mas participando dessa atividade, desse projeto tão bonito, que nos faz a cada instante
pensarmos um pouco em nossas vidas, quanto anda a nossa direção, que rumo estamos dando para os nossos objetivos. Ajuda-nos, Senhor, a nos conduzir de maneira equilibrada dentro das nossas possibilidades, com serenidade, aproveitando sempre as oportunidades que não nos têm, que sempre nos são fartas. Agradecemos a oportunidade, então, agradecemos a presença de benfeitores espirituais que nos ajudam sempre, que nos inspiram, que nos ajudam, e gratos encerramos esta prece, dando graças a Deus. Que assim seja.